Graças a Deus que Deus fez de você um homem. Seja bem-vindo ao devocional DHPH, de homem para homem. E o tema de hoje é pacificador. Você se considera um pacificador? Você é um homem que move a sua vida pelo ódio, vingança ou em busca da paz? Qual é a lembrança que você tem do seu relacionamento com o seu pai? O que isso traz à sua memória e o que fica no seu coração? Fique comigo e nós vamos conversar sobre esse tema hoje tão importante que é pacificador. Jó, no capítulo 22 e no versículo 21, nos relata: reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Na história do nosso devocional de hoje, que tem como tema pacificador, Jim compartilha que o seu pai escreveu a sua história e pintava a sua cozinha com o seu sangue, de tanto que ele apanhava, e ainda via a sua mãe sendo surrada na sua frente quando o seu pai bebia e mudava o seu comportamento. E ele compartilhou que o seu pai se tornava muito abusivo, um homem insuportável, e isso gerou na vida de Jim um coração rancoroso, um coração que tinha ódio, um coração que tinha muita raiva. E Jim, ele tinha um esconderijo aonde ele se escondia, onde ele queria se proteger do seu pai. Mas um dia o pai achou esse esconderijo. Ele compartilha nesse devocional na estrada que o pai dele chutou tanto que a sua pele ficou em duas cores, ou preta ou azul, dos hematomas que foram gerados no seu corpo. E aonde que ele descarregava isso tudo? Aí aonde que ele colocava isso tudo? E ele compartilha que todas as brigas que ele tinha nos bares onde ele frequentava, ele não lembra de nenhuma que ele tinha perdido. Por quê? Porque ele colocava toda a sua raiva e todo o seu ódio que ele tinha contra o seu pai nas situações e brigas que aconteciam no seu dia a dia. Mas um dia ele foi para a faculdade. E aí ele entrou no time de futebol. Então ele despojava, ou melhor, ele descarregava toda aquela fúria para se tornar um excelente jogador. E ele foi um jogador muito relembrado, muito renomado nos Estados Unidos, nas escolas da sua época, no futebol americano. E quando ele foi para a faculdade com isso, através do futebol, ele conseguiu uma bolsa para a faculdade. E lá na faculdade ele encontrou um homem, um moço da sua idade, da sua sala, no primeiro ano, chamado Gary. E Gary mostrou para ele e falou do amor de Jesus, porque Gary era um pacificador. E Gary compartilha com ele sobre Jesus e ele recebe Jesus como seu único e seu suficiente Salvador, o príncipe da paz. Entra no coração de Jim. E eu gostaria de abrir um aspas aqui para você. Você já tomou uma decisão por Jesus Cristo? A melhor decisão que eu e você podemos tomar na nossa vida é decidirmos por Jesus Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o mediador entre Deus e o homem, Ele é o único caminho que nos conduz à paz e Ele é o único que tem a capacidade de ensinar eu e você, independente do nosso comportamento, independente do nosso temperamento, a sermos um homem de paz. Porque a gente justifica as nossas atitudes, ou seja, pelo nosso temperamento ou pela nossa personalidade. Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo, tem a capacidade de transformar você e eu totalmente. E Gary compartilha sobre Jesus e Jim recebe Jesus como seu Salvador. E nesse discipulado de homem para homem com ele, ele descobre a história do seu pai e quando ele foi perguntar do pai para Jim, Jim já responde para ele abruptamente. E ele pergunta para Jim, de 100%, quantos por cento você tinha culpa nas vezes que você brigava com seu pai ou nas vezes que o seu pai batia em você daquela forma tão abusiva? E ele pensa assim, rapidamente já te digo, no máximo 3%. Aí Gary coloca um desafio para ele e diz assim, faça com que esses 3% se tornem 100%. Por quê? Porque foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele não tinha culpa nenhuma, a culpa de Jesus era zero, mas ele entregou a sua vida, ele falou assim, eu assumo a culpa da humanidade. Isso se chama cristianismo.
E aí Gary começa a dizer assim, você precisa voltar e acertar a sua vida com o seu pai. E foi algo muito interessante, porque Gary precisou persistir, insistir com Jim, encorajá-lo, impulsioná-lo, ter palavra positiva. Por quê? Porque isso vai mudar a sua vida, Jim. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, a sua ação em liberar o perdão, porque não existe como ser um pacificador sem perdão, não vai liberar o seu pai, ou a situação, ou a pessoa que ofendeu você, vai liberar você. Você vai ficar livre. E ele retorna, ele vai para a casa do seu pai, e ele tem aquele encontro, e ele começa a pedir, pai, eu quero te pedir perdão. Eu quero liberar perdão para você. E aquilo foi uma surpresa para o seu pai. Aquilo foi, na verdade, quando ele ouve aquilo do seu filho, o seu pai já direciona para ele, e o seu pai já é brusco com ele novamente, mesmo ouvindo aquilo, o seu pai não tem uma reação positiva. E aí a história conta, no nosso devocional, você pode ler com mais detalhes, que Jim levanta a sua voz para o céu e ele começa a orar. E ele começa a chorar. E assim, Deus Pai, eu peço apenas que algum dia o meu pai possa conhecê-lo como pai dele, assim como você permitiu que eu o conhecesse. Para a surpresa de Jim, seu pai estava ouvindo. E também começou a orar. Eu chego a me arrepiar numa situação dessa, queridos, você que está me ouvindo. Deus, será que um dia o Senhor permitirá que eu o conheça como o Dinho, meu filho, conhece o Senhor? Olha o poder da oração, ele seguiu uma ordem. A Bíblia fala que eu e você precisamos liberar o perdão. Jim não veio com o coração de repente todo pronto, todo desejoso. Ele veio porque Gary incentivou, porque era um princípio da palavra de Deus. E aí de repente ele chega lá, mesmo que o pai dele tenha uma reação negativa, ele olha para o céu e ele ora. E a oração mudou o coração do pai. 2 Coríntios, Paulo escreve no capítulo 5, nos versículos 17 a 21, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus enviou seu Filho unigênito para que pudesse trazer a reconciliação. E eu e você somos embaixadores de Cristo. Jim reconciliou-se com seu pai, pela ação do poder do Espírito Santo, seu pai se reconcilia com ele, e eles tiveram um relacionamento de mais de 14 anos juntos, e no leito de morte do pai de Jim, o pai de Jim pôde abençoá-lo, e ele pôde abençoar o seu pai, e o seu pai se juntou à sua mãe, que já tinha falecido. Eles gozaram de comunhão, eles gozaram de vida. Então a chave para ser um pacificador é o perdão. O sangue reconciliador derramado por Cristo na cruz reintegrou a humanidade. Da mesma forma, Cristo chama para ser esse agente de reconciliação. Você está pronto? Você está pronto para liberar perdão, mesmo para aquela pessoa que não merece? João, no capítulo 20, versículo 21 a 23, nos diz, novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. É a palavra de Deus. Então, quando você libera o perdão, você habilita a Deus a liberar o perdão para você também. Então, não trave a sua vida. Não coloque as suas razões em primeiro lugar. Coloque a palavra de Deus. Deixe Jesus falar com você. Amoleça o seu coração para a voz do Espírito Santo. Seja esse homem pacificador na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos. Se tem situações anteriores, resolva esses problemas.
Você não consegue dar o que você não tem. Portanto, receba o perdão de Jesus, se reconcilie com Deus e se torne um agente de restauração na sua família, no seu ambiente de trabalho, nas conversas diversas, na escola, na faculdade, ou seja, em todo lugar. Se você disser assim, eu não tenho capacidade, eu quero dizer para você, Jesus pode te dar essa capacidade. Jesus vai derramar sua graça sobre a sua vida. O nosso próximo devocional terá o tema, os 3 R's da recuperação. Graças a Deus que Deus fez de você um homem. Que Deus te abençoe.